Bienvenidos! Vamos para mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura bíblica, onde a gente vai mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Olá, todo mundo, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Hoje num horário diferente, como já tinha sido avisado, dia 67 da nossa leitura, 67 de 100. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que a presença de Deus possa nos guiar, nos conduzir. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e a gente aprenda na palavra de Deus hoje? Vamos nessa? Pai, nós queremos nos colocar nas tuas mãos aqui, Espírito Santo. Nós queremos pedir que o Senhor venha e fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, mostre na tua palavra, meu Deus, o alimento, a instrução que nós precisamos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, fala conosco, derrama sobre nós, eu te peço, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos embora? Vamos para a leitura da Bíblia? Vamos mergulhar na palavra de Deus? Tem muitas pessoas chegando aí. Estamos no dia 67 da nossa leitura, na leitura de Lamentações, escrito por Jeremias. Você lembra comigo que em Lamentações foi escrito por Jeremias, apesar de não há uma afirmação direta no livro, mas teologicamente entende-se que Jeremias escreveu Lamentações, para um povo que, por se achar um povo separado e especial a Deus, que eles nunca enfrentariam qualquer tipo de dificuldade, mas eles estavam distantes da aliança com Deus. E o propósito de Jeremias no curto livro de Lamentações é mostrar que o sofrimento vai trazer esperança, que o sofrimento vai trazer construção, que o sofrimento vai trazer restauração. A gente já viu, e eu falei na live anterior, ontem, sobre os propósitos do sofrimento que ele encontra em Lamentações. Então nós vamos começar no capítulo 2, mostrando que as tristezas de Sião, as tristezas que Sião está vivendo, provém do próprio Senhor. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira, filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel. Então você sabe que tem uma causa, né? A causa é a idolatria, a imoralidade, o afastamento de Deus. Subiu a taça de Deus, agora ele tem que tratar com Sião. Devorou o Senhor as moradas de Jacó, não se apiedou. Então é uma luta causada pelo próprio Deus para que o povo voltasse a ele. No furor da sua ira, versículo 3, cortou toda a força de Israel, entesou o seu arco. Versículo 5, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Demoliu com violência o seu tabernáculo, destruiu o lugar da sua congregação. No lugar das suas festas, o sábado, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Deus pesou a mão, é isso que ele está mostrando. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou nas mãos do inimigo. Os muros dos seus castelos deram gritos na casa do Senhor. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, suas portas caíram por terra, versículo 9. Não recebem visão alguma do Senhor. Versículo 10, sentado em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião. Jerusalém, as vi de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma. O meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. É como se ele estivesse dizendo, que situação que nós chegamos, onde a mão do próprio Deus pesou sobre nós. Dizem as mães, versículo 12, onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem posso te comparar, filha de Jerusalém? A quem te assemelharei? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem pode te acudir? É como se Jeremias estivesse dizendo, eu avisei, agora a calamidade chegou, a quem que eu posso comparar? Os teus profetas anunciaram visões falsas e absurdas, não manifestaram a tua maldade para restaurar a tua sorte. Lembra que ele é de uma geração que a maioria dos profetas dizia que havia paz, quando na verdade paz não haveria? Então vocês preferiram acreditar nos profetas que falaram que vocês queriam ouvir. Agora todos, versículo 15, que passam pelo caminho, batem palmas, assobiam, balançam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Esta é a cidade que dominavam perfeição, formosura, alegria de toda a terra? É isso? Então nunca ache que só porque você é um filho de Deus ou filha de Deus, que se você andar em desobediência com ele, a mão dele não vai pesar sobre você. Não entre nessa inconsequência. Foi o que Israel fez, é isso que ele está dizendo. Vocês acharam que eram intocáveis e agora Deus está vindo julgar. Deus veio para julgar cada um de vocês. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, versículo 16. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exultou o poder dos seus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corro as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não dê descanso, não pare de chorar, menina dos teus olhos. Levanta-te,
Clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta ele as mãos. Então veja a destruição que está anunciada, veja a destruição que aconteceu, mas veja ele dizendo, no clamor pode haver resposta, no clamor pode haver solução, no clamor pode haver reconstrução. Levanta-te e clama, vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas e as crianças do seu carinho, perdão, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e profeta? Será que a gente vai ser destruído por completo? Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança, não te acalmaste, convocaste toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Agora, o povo é chamado a reconhecer seu pecado. Tá difícil, mas ele vai chamar o povo a um arrependimento. Eu sou o homem que viu aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou, me fez andar em trevas e não na luz. Ele está falando do que ele passou, do próprio Jeremias. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne, despedaçou os meus ossos, estou desanimado. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Cercou-me de um muro, já não posso sair, estou preso em cadeias. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Quem nunca passou por uma fase fala, Deus, parece que eu estou clamando, o Senhor não responde. Parece que eu estou clamando, o Senhor não intervém. Fechou os meus caminhos, desviou os meus caminhos, me fez em pedaços, deixou-me assolado. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, é o que ele está vivendo. Afastou a paz da minha alma, versículo 17, me esqueci do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, acabou tudo, como também a minha esperança no Senhor foi embora. Lembra da minha aflição, lembra do meu pranto, lembra do meu veneno. Minha alma está continuamente abatida dentro de mim. Será que é só isso? Graças a Deus, pelo versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí você para pensar, cara, Jeremias veio numa fase de destruição, dele clamar e não ser atendido em nada. Que memória é essa que ele vai ter de esperança? Olha onde está a esperança de Jeremias, versículo 22. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A esperança de Jeremias é que amanhã Deus pode fazer diferente, é que amanhã Deus pode fazer algo novo, é que amanhã Deus pode transformar. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é suportar o jugo na mocidade. Fique em silêncio na hora da luta. Olha o que diz o versículo 29. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. O Senhor não rejeitará para sempre, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não é que ele está feliz de estar fazendo isso com vocês, ele não vai ficar assim para sempre. Põe a boca no pó, vai ter esperança, se arrepende. O arrependimento gera reconstrução. O arrependimento, quando vem fruto de um sofrimento, o arrependimento gera reconstrução. O arrependimento gera esperança. Não vivamos nunca com soberba tal que a gente não queira mais se arrepender daquilo que fez. O sofrimento vai trazer esperança em nome de Jesus Cristo. Versículo 37. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Pois por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, ou seja, não vai reclamar com Deus. Deus, o mal no sentido, a mão dele pesou para o mal para vocês, porque vocês estavam longe da aliança com ele. Agora, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração, versículo 41, juntamente com as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos, fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira, nos perseguiste, Senhor, todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Meus olhos choram, versículo 49, não cessam, não há descanso. Meus olhos entristecem a minha alma. Deus, de mim te aproximaste no dia que te invoquei, e disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Senhor, levanta-te, ouve as afrontas e os pensamentos contra mim e as acusações dos meus adversários. Versículo 64. Tu lhes darás a paga, a vingança, Senhor, segundo a obra das tuas mãos. Tu lhes darás aos inimigos cegueiras de coração. Eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Ele mostra o sofrimento de estar cercado. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário, as esquinas em todas as ruas, nós estamos sofrendo perdas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, agora são reputados por objetos de barro, acabou o brilho. Antes brilhava como ouro, agora é um objeto de barro.
Os chacais dão peito de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo não tem mais o que dar. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, não tem quem dê miséria. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Olha a causa aí. Vocês estão pior do que Sodoma. E Sodoma é a expressão bíblica de imoralidade, de perversidade, de destruição. Ele está dizendo, tudo isso está acontecendo aqui porque o pecado de vocês é maior do que Sodoma. Agora, os teus príncipes, que eram mais alvos do que a neve, mais brancos que o leite, agora se escureceu-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Ou seja, melhor quem morreu do que quem sobreviveu e está passando fome. As mãos das mulheres, olha o limite que eles chegaram, gente. Olha o versículo 10. As mãos das mulheres que antes eram compassivas, agora cozeram seus próprios filhos para servir de alimento. Olha o desespero. Deus, Senhor, o cumprimento da sua indignação. Não crê nos reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Vocês achavam que eram invulneráveis, vocês acharam que ninguém ia tocar vocês. Chegou. A ira do Senhor os espalhou. Os nossos olhos desfalecem, versículo 17, esperando vão socorro. Nossos perseguidores, versículo 19, foram mais ligeiros que as aves do céu. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles. O castigo da tua maldade está consumado, filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Eles terminam, então, e Lamentações termina com ele pedindo misericórdia. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para a nossa vergonha. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, não temos pai. Nossas mães são como viúvas, a gente perdeu paternidade, a gente perdeu cobertura, não há mais nada. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos, não temos descanso. Gente, parece que foi ontem que a gente leu Moisés fazendo o povo entrar numa terra que manava leite e mel. E o próprio povo conduziu para essa situação que eles estão dizendo agora. Gente, a criança não tem o que mamar, a gente não tem o que beber, a gente não tem o que comer. Nossos pais pecaram, versículo 7. Já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Estamos pagando, porque eles estão no exílio, né? Estamos pagando o preço de um pecado geracional. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida providenciamos o nosso pão. Nossa pele se abraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, os príncipes foram por eles enforcados, os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram. Senhor, cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, por isso que o livro é Lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pecamos. Caiu doente, versículo 17, o nosso coração, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam raposas. Tu, Senhor, eu estou passando uma luta, mas olha o que ele afirma. Tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono subsiste de geração em geração. A luta não mudou quem Deus é. A luta vai reforçar quem Deus é para mim. Você entendeu aqui o que o sofrimento está fazendo descobrir? Então, Deus, por que te esquecerias de nós para sempre? Por que desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós, outros? Lamentações termina num clamor. Deus não se esqueça de nós para sempre. Então o ciclo de Lamentações é: o pecado gera sofrimento. O sofrimento gera angústia. A angústia leva ao arrependimento. O arrependimento leva ao clamor. O clamor leva à oração. A oração leva à esperança. A esperança leva à fé. E a fé traz renovação da aliança. Linda, né? Deixa eu ver se eu lembro todos que eu falei aqui, para você poder anotar de novo. O pecado leva ao sofrimento. O sofrimento leva à angústia, que é ficar carregando aquela dor do pecado. A angústia leva ao arrependimento. O arrependimento leva ao clamor. O clamor me conduz a orar. A oração me mostra a esperança. A esperança me traz fé. E a fé renova a aliança. Nós não vamos ficar no ciclo do sofrimento. Nós vamos chegar na renovação da aliança. Porque passamos por todos esses pontos. O importante é que no meio disso tem que existir o arrependimento. Tem que existir o consertar com o Senhor novamente.
Terminamos o curto livro de Lamentações. E agora nós vamos entrar no livro do profeta Ezequiel. Jeremias, nós já lemos, foi um profeta que profetizou para Judá, estando em Jerusalém, que o cativeiro chegaria. Quando o cativeiro chegou, ele escolhe não ir para a Babilônia. Ele teve esse poder de escolha, ele não vai à Babilônia e fica profetizando em Judá. É levado, inclusive, para algumas pessoas para o Egito à força, para se proteger de lá, mas consegue voltar e termina os seus dias cuidado em Jerusalém, em Judá. Ezequiel é diferente. Ezequiel, o autor é o próprio profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Não se há muita informação sobre ele, mas provavelmente ele era um membro da família sacerdotal dos Zadoqueus, da casa de Zadok. Ele foi preparado para o sacerdócio durante o reinado de Joaquim, rei deportado para a Babilônia. Então, na época do rei Joaquim, que foi na primeira leva, era quando ele estava sendo preparado para o sacerdócio. Seu ministério coincidiu brevemente então com Jeremias. Jeremias estava profetizando e ele também começou a profetizar. O chamado dele veio e começou em 593 a.C., no 5º ano do reinado de Joaquim. E durou mais ou menos 20 anos. A diferença para Ezequiel é que ele foi exilado. Lembra que quando, na primeira leva do cativeiro, a Babilônia veio e levou os nobres, os jovens, o que tinha de melhor? Ezequiel está nesta leva. Ele é levado para o cativeiro babilônico. Então, no cativeiro, a gente já teve uma visão de um profeta que não foi ao cativeiro, agora a gente vai ter uma visão interna, dentro do cativeiro, como que ele vai se comportar. Ele está falando então para a geração que está com ele no cativeiro e também está falando para aqueles que ficaram, que remanesceram em Judá, como eles tinham que se comportar. Ezequiel, então, ele é um profeta que tem muitas visões, uma força de visões, uma força mística, por assim dizer, teologicamente, mas não na questão do misticismo. Ele acessa o sobrenatural, porque ele vai ter visões. Como ele anda espiritualmente, e os seus olhos ao redor só viam um cativeiro, só via a Babilônia, ele tem que acessar os céus e ter visões dos céus. Ele vai ter visões da glória de Deus, vai ter visões da presença de Deus, da glória de Deus em movimento. Se torna até um pouco psicodélico quando você lê Ezequiel, você fala, meu Deus, que visão é essa? Então ele está tendo visões. Visões essa que antecipam o que seria o agir do Espírito Santo no Novo Testamento. Então ele é um profeta dos profetas, o que mais está vendo a ação do Espírito Santo, que não é algo tão comum aqui no Antigo Testamento. Por quê? Porque o cativeiro nos dá duas opções. Ou você olha ao redor para a desesperança do cativeiro, ou você olha para o alto para a glória de Deus que vem. E nada para a glória do Senhor. Nada impede a sua glória. Essa é a nossa frase de hoje. Nada impede a sua glória. Então, a mensagem de Ezequiel foi endereçada para o restante daqueles que ficaram exilados na Babilônia. Ele está falando aos exilados. Ele está falando da responsabilidade moral de cada indivíduo. Essa é a importância de sua mensagem. Cada indivíduo responde individualmente pelos seus pecados. Cada indivíduo tem a sua porção de culpa pelos pecados. Então, o livro de Ezequiel se divide em 3 seções. Primeiro, o julgamento de Judá, o julgamento das nações pagãs e as futuras bênçãos da aliança de Deus com o povo. Então, depois de uma breve introdução do capítulo 1, 2, 3, que está mostrando a glória se mover, a partir do capítulo 4, julgamento de Judá, depois do 4 ao 24, julgamento de Judá, do 25 ao 32, julgamento das nações pagãs, e depois do 33 ao 48, as futuras bênçãos da aliança com Deus. Então, tem 2 temas teológicos que a gente pode analisar em Ezequiel, que é a doutrina de que o ser humano tem o seu dever pessoal, e por outro lado, ele enfatiza a graça no renascimento de uma nação, a graça divina no renascimento de uma nação. Então, eu sou responsável pelos meus atos, mas também existe uma graça que me dá um favor para reconstruir. Então, em Ezequiel, a gente vai ver uma cristologia, inclusive. Cristo sendo mencionado, porque 90 vezes ele vai usar o título Filho do Homem. Que Jesus, ao estar na Terra, também se intitulou Filho do Homem. Então Ezequiel pode ser considerado como um tipo de Cristo. Alguém que veio ao cativeiro para do cativeiro proclamar salvação, proclamar libertação. Vamos nessa? Abra comigo lá Ezequiel 1, nós vamos hoje até o capítulo 10 de Ezequiel. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, então Ezequiel está no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, é um rio na Babilônia, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então já começa assim. Ele está sentado junto ao rio, sei lá, pensando na desesperança que é o cativeiro, pensando na desesperança que é estar longe da sua terra, só que os seus olhos se abrem. Ele está no meio dos exilados, mas o céu se abre e ele começa a ver.
no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. O céu abriu, e olha o que ele viu. Ele era sacerdote na terra dos caldeus, estava sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e vi um vento impetuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo, a revolver-se e resplendor ao redor dela. Ele está vendo uma nuvem, um fogo, um mistério. Uma coisa como um metal brilhante que saia do meio do fogo. Então ele está vendo não tem profeta até hoje que teve que até então tinha tido uma visão maluca no bom sentido como essa. Ele está vendo um vento, uma nuvem, um fogo e um brilho no meio do fogo. Do meio da nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. E a aparência que tinham era esta. Um tinha uma semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Suas pernas eram direitas. A planta cujos pés era como de um bezerro. Debaixo das asas tinha a mão de um homem. Todos quase tinham rosto e asas. Ele está falando, meu Deus do céu. Ele está vendo uma figura de 4 seres. Um parece um homem. Versículo 10. A sua forma era, um era como um homem. Outro tinha um rosto de leão. Outro tinha um rosto de boi. Outro tinha um rosto de águia. Ele está vendo as expressões da glória do Senhor. Quando a gente estudar isso mais a fundo, eu vou te explicar. Então ele está vendo as faces da glória de Deus. O homem, o boi, o leão e a águia. Então a humanidade, o homem, a figura do homem, do servo, o boi, a figura daquele que carrega, que é servo, o leão, aquele guerreiro, a águia, aquele que voa acima e vê, ele está vendo. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada um tinha 2 asas, cada qual andava para frente, para onde o espírito havia de ir, e não se viravam quando ia. Então, quando você lê isso de madrugada, você fala, meu Deus, você ficou tentando imaginar. Tem até imagens, colocar no Google Imagens, qual foi a visão da glória de Ezequiel. Talvez eu tenha um desenho ali da glória. Mas o que é importante ver? Ele está vendo uma glória em movimento. É como se Deus estivesse dizendo, Ezequiel, o meu povo está em cativeiro, o meu povo está encarcerado. A minha glória não parou. Ninguém impede a minha glória, ninguém para a minha glória. Ele está vendo seres viventes ali, cada um com uma face, asas, uma glória em movimento. Viu seres viventes. Havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Então é mais ou menos um carro que ele está vendo. Eu tenho essa imagem. Na próxima live que eu tiver de volta, estou em viagem, eu vou mostrar. Eu não trouxe aqui essa ilustração, mas você pode pôr. Ele está vendo uma roda ao lado de cada ser vivente. É quase como que um carro. O aspecto das rodas em sua estrutura eram brilhantes. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto era uma estrutura como se tivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções. Então está vendo uma glória em movimento, dinâmica. É difícil tentar colocar na nossa mente, né? Suas cambotas eram altas, metiam medo. Nas 4 rotas eram mesmo cheias de olhos ao redor. Onipresença. A glória dele tem movimento e vê todos os lugares. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando eles, elas também levantavam. Então ele está vendo um carro se movendo de um lado para o outro, com rodas. Ele está vendo um mistério. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles, levavam-se elas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como se fosse o céu, como um cristal brilhante que metia medo. Ele está vendo a figura da glória de Deus. E, gente, ele está tentando explicar a figura da glória. Até eu teria essa dificuldade também. Você tem uma visão tão profunda dessa, você tentar passar isso em papel, é isso que ele está tentando dizer. Andando eles, ouviu o bater das suas asas, versículo 24, como o rugido de muitas águas, como voz do Onipotente. Ouviu um estrondo tumultuoso, como tropa de um exército. Parando ele, baixavam as asas. Veja a imponência da glória de Deus. Lembre-se, ele está sentado na frente de um rio, no meio dos exilados. Todo mundo olhando com desesperança, achando, cara, acabou tudo. Só que o céu se abriu, ele está vendo. Deus continua se movendo com a sua glória. Meu Deus do céu. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça, havia algo semelhante a um trono. Então a gente está vendo as rodas, os seres viventes são as bases com as suas asas, e acima deles, a figura do firmamento, e acima disso, um trono. Tem alguém sentado sobre esta glória. Um trono como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Meu Deus do céu, não sei se você sente isso, dá uma glória só de ler essa figura. Via como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela. Desde os seus lombos para cima, desde os seus lombos para baixo. Vi como fogo e um resplendor sobre ela. Tem alguém sentado sobre o trono e parece alguém em fogo, é alguém em glória. Como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, o arco-íris que foi colocado lá em Gênesis 9, que é a aliança do povo com Noé, que é a aliança do povo com Deus. Eu vi um arco-íris e um resplendor ao seu redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava comigo. Até eu, né? Desmaiava desse jeito. Meu Deus do céu.
Então, pense, depois você coloca aí no Google, no chat GPT, se você quiser, algum lugar que você busque, mostra a imagem da visão de Ezequiel, você vai ver. Que bênção! A glória em movimento, nada impede a glória. Eles estão no cativeiro da Babilônia e ele está vendo o céu aberto e o carro que vai para um lado e o fogo e alguém sentado como um homem em cima do trono e esse homem parece pegando fogo e uma voz fala comigo. E a voz diz, filho do homem, meu Deus do céu, põe-te em pé, eu vou falar contigo. Levanta, eu vou falar com você. Não fica prostrado no cativeiro, eu vou falar com você. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi quem me falava. Gente, isso é novo. Nunca ninguém tinha tido tanto contato com o Espírito Santo assim de forma tão direta. A gente viu Elias, Eliseu fazendo milagres, performando milagres, mas alguém teve uma visão de céu aberto assim? Isso é novo, Ezequiel. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e a seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Aos filhos que são de duro semblante, obstinados de coração, eu te envio a eles. E você dirá, assim diz o Senhor. Eles estão com dura cerviz. Quer te ouçam ou quer te deixem ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu estou te dando uma chamada. A glória de Deus nos dá uma chamada. A glória de Deus nos dá uma direção. A glória de Deus nos dá um propósito. Oh, meu Deus do céu. Mas tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites como escorpiões. Não temas. Porque eles são casa rebelde. Seu ministério não vai ser fácil, Ezequiel, mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Ele está ali. A glória de Deus está falando com ele. O próprio Deus está falando com ele. Vai, se levanta e vai. Eles aceitando ou não, eles vão saber que você foi um profeta. Então não procure reconhecimento, procure propósito. Não procure reconhecimento, procure unção, procure missão. É isso que Ezequiel nos ensina. O povo pode nem te ouvir, mas saiba que você teve um encontro com a glória e você é um profeta. Filho do homem, ouve o que eu te digo. Não se insurjas como a casa rebelde, não vai ser rebelde como eles. Abre a boca, come o que eu te dou. Eita, meu Deus, uma série de pregações, Ezequiel. Ele está vendo a glória comissiona para não procurar aprovação, mas procurar propósito. E agora, come o rolo que eu vou te dar. Então vi, na mão que se estendia, se achava um rolo de um livro. A palavra, gente. Come esse rolo. Estendeu diante de mim e estava escrito, dentro e por fora nele, lamentações, suspiros e ais. A palavra vai ser dura. E ele me disse, filho do homem, come o que você achar, come o rolo e fala à casa de Israel, fala com substância. Abri a boca, ele me deu a comer o rolo e disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas. Eu comi e na boca era doce como mel. O livro estava cheio de lamentações, suspiros e ais, mas ele comeu e era doce. A palavra de Deus é doce, gente. Ela é dura, mas ela é doce. Está comigo aqui? Ela traz refrigério, ela traz alegria. Então ele diz, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, você é enviado à casa de Israel. Mas, já saiba disso, nem a muitos povos de estranho falar. A casa de Israel, versículo 7, não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois de toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que te fiz duro, o teu rosto contra o rosto deles, dura a tua fronte contra a tua fronte. Eu vou te dar força, Ezequiel. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Filho do homem, mete no coração as minhas palavras, que eu hei de falar. Ouve com os teus ouvidos. Vai aos do cativeiro, aos filhos do povo, quer ouçam ou deixem de ouvir. Versículo 11, fala com eles, assim diz o Senhor Deus. Que comissionamento é esse? Meu Deus do céu. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz e um grande estrondo, que levantando seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Eu não sei se é só com você, mas me dá uns arrepios de ler esse texto, porque é muito maravilhoso falar da glória de Deus. Gente do céu, meu Deus amado. Ouvi o bater das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, o barulho das rodas juntamente com eles, o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na estação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Fui até o Abibe e aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. Por 7 dias fiquei sentado ali atônito no meio deles. Ele ficou em choque. Ficou 7 dias sem saber o que falar, de receber essa visitação de glória de Deus, de presença de Deus. Ficou quieto. Tipo, Deus, e aí? O que vai acontecer?
Passando os 7 dias, veio a palavra do Senhor e disse: Filho do homem, eu te dei como atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Vai começar a tua missão. Então tem muita lição aqui pra gente aprender. É óbvio que não dá tempo numa live de 1 hora, mas um profeta descobre na glória de Deus, no meio do cativeiro, um propósito. O propósito me faz ver não pela aprovação de homens, mas pelo propósito que eu tenho em Deus. Eu como da palavra, ele me dá da sua palavra, ela vira o meu alimento. Eu espero o seu tempo e ele me comissiona. Agora levanta e vai. Você é um atalaia, você tem a obrigação de avisar, Ezequiel. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e você não avisar, e nada disser para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, o perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da tua mão vou requerer. Uma das disciplinas mais difíceis para alguns líderes é o confronto. É confrontar alguém no seu erro. É sentar e falar, cara, é discipular. Faz parte do discipulado confrontar. O líder não é aquele que só fala palavras agradáveis o tempo inteiro. Também não é aquele que só bate o tempo inteiro, mas ele tem que saber confrontar, tem que saber sentar, olhar no olho e falar, cara, você está errado nisso, está errado naquilo, a gente tem que ajeitar aquilo, tem que ajeitar aquilo outro, tem que saber confrontar e tem que saber ser confrontado. Ezequiel, fala, porque se você não falar, o sangue dessa pessoa vai ser na tua mão. Mas, versículo 19, se você avisar o perverso e ele não se converter da sua maldade, você salvou a tua alma, fica tranquilo, ele vai morrer na sua iniquidade. Agora, se eu puser diante dele um tropeço, se você não avisar, no seu pecado morrerás, na sua justiça que praticaram não serão lembrados, mas o seu sangue da tua mão eu vou querer. Olha a responsa de Ezequiel. Olha a nossa responsa, de ver alguém errando e avisar. A mão do Senhor veio sobre mim e disse, levanta-te, sai, vai para o vale onde eu falarei contigo. Levantei-me, saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. A glória do Senhor, nada pode impedir. A glória do Senhor era o alimento de Ezequiel. A glória do Senhor era o sustento de Ezequiel. A glória estava ali, como a glória que eu já tinha visto junto ao rio, e eu caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé e falou comigo, vai, encerra de dentro da sua casa, vai se consagrar, Ezequiel. A glória nos leva à consagração. Vai, entra na tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairá do meio deles. Farei com que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo, incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, abre a boca e fala, dependa de mim. É isso que Deus está me ensinando para Ezequiel. Vai para tua casa, se tranca um período, você não vai falar nada. Daqui a pouco, quando eu disser para falar, aí você fala. Filho do homem, aí ele vai começar a fazer alguns atos proféticos. Pega um tijolo, põe diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Então pega um tijolo e escreve Jerusalém. Põe um cerco contra ela, faz uma maquete, finge que esse tijolo está cercado. Edifica contra ela as fortificações, levanta contra ela as tranqueiras, põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro, põe por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, assim será cercada, isso servirá como sinal para a casa de Israel. Faz um ato profético, monta ali uma maquete, fingindo que está cercado. Agora, olha as loucuras de um profeta que só vive na glória. Deita também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Fica deitado do lado esquerdo, aqui, né? Conforme um dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela. Porque eu dei os anos da sua iniquidade, segundo os números dos dias, 390 dias. E levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Fica deitado por 390 dias. Que loucura. Quando tiveres cumprido esses dias, você vai virar para o outro lado e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Então, mostra fisicamente qual vai ser o pecado de Israel e o pecado de Judá. Vira para um lado, dorme para um lado, vira para o outro. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo, cevada, farvas, lentilhas, mete na vasilha, faz deles um pão. Segundo o número dos dias que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias comerás dele. Olha o sacrifício dele, gente. Fisicamente, ele deita de lado, faz um pão, fica só comendo esse pão aí, você não vai nem se mexer. Porque essa é a atitude profética, está mostrando o que está acontecendo com Judá e com Jerusalém. Beberá as águas por medida, de tempo em tempo as beberá. O que comeres será como bolo de cevada. Cozelá sob esterco de homem à vista do povo. Você vai ficar vivendo quase em humilhação na vista de todos. Disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel, pão imundo entre as nações para onde as lançarei. Então disse eu, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto. De si mesmo nem tenho dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca, eu tenho aliança contigo.
Então ele me disse, deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre eles preparará o teu pão. Então ele usou o esterco de gado como combustível para aquecer o fogo do que ele ia comer. Imagina o cheiro, imagina a podridão. Era o que Deus estava mostrando que era o povo. Então, filho do homem, faz o seguinte, versículo 1 do capítulo 5. Filho do homem, toma uma espada afiada, como uma navalha de barbeiro, passe pela tua cabeça e pela tua barba, pega uma balança de peso e reparte os cabelos. Então agora, de novo, olha como o profeta está fazendo vivendo a glória de Deus, uma chamada tão específica. Naquela época, principalmente, o profeta estava vivendo na sua própria história. Lembra que Jeremias não casou, não teve filhos? Agora Ezequiel deita de um lado, deita do outro, fica comendo só do pão ali, fica bebendo água só sob medida, vive uma vida aquecendo a tua comida sob esterco de gado, vive em humilhação para mostrar que é assim que o povo tá. Agora faz o seguinte também, rapa o cabelo e rapa a barba. Isso não era comum naquela época. Isso era só fazia isso quem perdia uma guerra, quem era subjugado por alguém. Rapa o cabelo e a barba, pega e separa em 2 medidas. Uma terça parte queima no meio da cidade dos seus cabelos. Outra terça parte, fere com espada ao redor da cidade. E outra terça parte joga ao vento. Então divide em 3 porções. Uma parte você vai queimar, outra parte você vai jogar ao vento, outra parte você vai passar a espada. Isso tem um significado. Dessa terça parte tomará uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomará alguns e lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra a casa de Israel. Ele está mostrando o que estava acontecendo historicamente. E assim diz o Senhor, esta é Jerusalém. Ela se rebelou contra os meus juízos, praticando mal do que as nações transgrediram os meus estatutos, terras que estão ao redor delas, rejeitaram os meus juízos, não andaram os meus estatutos. Assim diz o Senhor Deus. Porque vocês são mais rebeldes que as nações, não têm andado os meus estatutos, eis que eu, versículo 8, estou contra ti. Farei contigo que nunca fiz e jamais farei por causa das suas abominações. Tão certo como eu vivo, pois profanaste meu santuário, versículo 11, todas as suas coisas detestáveis, eu retirarei sem piedade os olhos de ti, não a pouparei. Aí vem as terças partes. Uma terça parte morrerá de peste, outra terça parte cairá a espada, outra terça parte espalharei como o vento vai para o exílio. Assim se cumprirá a minha ira. Ele vai mostrando a profecia contra a idolatria de Israel. Filho do homem, profetiza contra eles, versículo 2 do capítulo 6. Montes de Israel, escutem. Assim diz o Senhor Deus aos montes, eis que eu mesmo trarei espada sobre vós, destruirei os vossos altos. Mas, versículo 8, deixarei um restante, porque alguns de vós escaparão da espada entre as nações. Então, sempre tem uma chance de recomeço, né? Versículo 9. Se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do coração dissoluto que se desviou de mim e por causa dos olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa dos males que fizeram em suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e não disse debalde, não disse à toa que lhes faria mal. Assim do Senhor Deus, bate palmas, bate o pé e diz, coisas terríveis e abominações vêm sobre Israel. Ele continua mostrando que o fim vem, que vai começar a segunda leva do cativeiro, inclusive, capítulo 7. Filho do homem, levanta e diz assim, versículo 2, haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Vem o fim, enviarei sobre ti a minha ira, te julgarei. Meus olhos não te pouparão. Haverá fim, versículo 6. Vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, habitante da terra. Derramarei o meu furor sobre ti. Versículo 8, versículo 9. Meus olhos não te pouparão. Eis que dias vêm dias. Brotou a tua sentença, floresceu a vara da sua soberba. Versículo 10. Vem o tempo, chegou o dia. Que o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça. O que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu. Tocaram a trombeta, prepararam tudo. Não há quem vá à luta, porque toda a minha ira está contra vocês. A sua praça lançarão pelas ruas, seu ouro será como sujeira, versículo 19. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão te livrar no dia da indignação do Senhor, vocês confiarem em coisas erradas. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não encontrarão nenhuma. Versículo 27 do capítulo 7, o rei se levantará, o príncipe se vestirá de horror, as mãos do povo tremerão de medo. Vem o julgamento. Versículo 1 do capítulo 8, estando eu sentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Lembra que ele estava no cativeiro, está sentado em casa, no meio dos anciãos de Judá, mais uma vez Deus caiu sobre ele. E quando Deus caiu sobre ele, ele vai ser transportado espiritualmente para Jerusalém, numa visão de que ele está vendo a idolatria de Jerusalém. Então ele cai a mão do Senhor sobre ele, olhei e vi uma figura como de fogo. Desde os lombos, daí para baixo, ele está vendo de novo o próprio Deus, a própria glória de Deus. Estendeu ela uma semelhança de mão,
me tomou pelos cachos da cabeça e me levantou entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visões, até a entrada da porta do templo, o pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. É como se a glória o transportasse lá para o templo. Ele chega dentro do templo, em visão. A glória do Deus Israel estava ali, como a glória que eu tinha visto no vale. E ele me disse, filho do homem, levanta os olhos para o norte. Eu levantei e vi a imagem dos ciúmes à entrada, ou seja, as imagens de idolatria à entrada do templo. Grandes abominações essa casa me fez. Ele me levou na porta do átrio. Olhei e havia um buraco na parede. Ele disse, filho do homem, cava o buraco na parede aí do templo. Cava. Cavei. E havia uma porta. Ele está tendo uma visão, né, gente? É profética, é coisa doida no bom sentido. E tinha uma porta. Ele cava no buraco, tinha uma porta. Então ele disse, entra, vê as abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis, animais, abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede ao redor. Então olha a figura profética. Por fora é templo lindo, maravilhoso. Mas deixa eu te levar lá. Tem um buraquinho, uma brechinha na parede, cava. Tem uma porta, entra. Aí eu vou te mostrar os bastidores do que acontece. Tem toda a sorte de imoralidades. Então uma visão espiritual terrível da realidade. 70 homens, os anciãos da casa de Israel, se achavam no meio deles, em pé diante das pinturas abomináveis. E ele disse para mim, versículo 12, vê, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, vê o que eles estão fazendo em oculto, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, o Senhor não nos vê, dizendo que o Senhor abandonou a terra. Então, ele está vendo o que os sacerdotes estão fazendo em oculto. Versículo 14, ele me levantou à entrada da porta da casa do Senhor. Lembra que ele começou de dentro para fora, então. Deus o levou lá dentro do templo, saiu para o átrio, agora ele já está na porta da casa. Quando eu cheguei na porta da casa, eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, Tamuz é uma entidade fenícia, um Deus. Então as mulheres estavam adorando isso. Ele diz, vê, filho do homem, vê as abominações maiores que essa. Me levou para o átrio de dentro da casa do Senhor, que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo, adoravam o sol, virados para o oriente. Deus está dando a ele a figura e o visual da idolatria do templo. Então ele disse, vê, filho do homem, acaso é coisa pouca que a casa de Judá faz isso, as suas abominações? Então ouvi alguém que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Estou no capítulo 9, versículo 2. Vinham então 6 homens do caminho de uma porta superior, como quem olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre elas, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor. Então está vindo o destruidor e um homem vestido de linho, um sacerdote, com estojo para anotar. Deixa eu anotar o que está acontecendo aqui. Então a glória do Deus de Israel se levantou do querubim. Preste muita atenção nisso, versículo 9, capítulo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim que estava, foi até a entrada da casa do Senhor. Clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever na cintura. Então a glória que estava dentro do templo está começando a sair do templo. Você entendeu? A glória está dentro do templo. Ela se levantou e foi para a entrada, encontrar aquele que veio para escrever. Meu Deus do céu. E disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Ou seja, glória de Deus. Anotador, vem anotar e marca nos homens quem são os íntegros que estão no meio dessa perdição. Deus sabe quem é, Deus sabe quem não é. Nada pode impedir a sua glória. É forte, hein? É forte, hein, gente? Então disse também, passa pela cidade, sem que os vossos olhos poupem, sem compadecer, mata aqueles que estão distantes. Mata os velhos, moços, vinhos, todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Começai pelo santuário. Então, preserve os que têm o sinal, os que não têm, mata. Havendo eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei. Versículo 8. Ah, Senhor, seria o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e Judá é excessivamente grande. A cidade se tornou cidade de injustiça. O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o estojo de escrever, relatou, dizendo, e eu fiz como me mandaste. Então ele está vendo a glória começar a se mover. E o homem que estava anotando, marcando quem tem a glória, quem tem aliança com Deus ou não. É sério, hein, gente? Olhai, versículo 10 termina aqui. Olhei, e eis que no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins. Apareceu sobre eles um como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Ele está vendo a glória de novo, o trono de Deus. E falou ao homem vestido de linho. Então quem estava no trono falou com o cara que estava anotando. E disse, vai por entre as rodas, vai debaixo dos querubins,
enche as mãos de brasas acesas no meio dos querubins, espalha sobre a cidade, ele entrou à minha vista. Então olha o que a Bíblia está me fazendo entender. Como que o juízo de Deus acontece. Primeiro, a glória de Deus vai embora. Que é o que está acontecendo. Segundo, vem o escrevedor e começa a anotar tudo. Ó, tem aliança, não tem, tá abominável, não tá. Faz uma marca naqueles que têm glória. E aí vem uma destruição. Os que têm a marca são protegidos. E agora ele diz, pega uma brasa e joga, e entra na minha vista. Os querubins estavam lá, ao lado direito da casa, e o homem entrou, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim. Versículo 4. Foi para a entrada da casa, e a casa encheu-se da nuvem, o átrio da resplandecência da glória do Senhor. A glória veio, foi para a porta da casa, e entrou ali naquela região. O bater das asas dos querubins se ouviu, até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, disse, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou, se pôs junto às rodas. Estendeu o querubim a mão entre os querubins para o fogo, pegou as brasas e saiu. E ele começou a ver as 4 rodas. Olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, roda dá sentido de movimento, tá? Ele tentando, em palavras humanas, descrever o que seria um 3D ali. Estou vendo rodas, está andando de um lado para o outro. Seu aspecto, eles tinham a mesma aparência. Era como se uma roda dentro da outra, sua onipresença. Ele está indo para todos os lugares. Andando elas, podiam ir nas 4 direções. Não se viravam quando iam. Onde ia a primeira, as outras seguiam. A glória de Deus está vindo. Quando as rodas foram, elas se chamaram girantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto primeiro era de um querubim, o segundo de homem, o terceiro de um leão, o outro de águia. Os querubins se elevaram. Parando eles, paravam elas. Então, olha que terrível, gente. Versículo 18 do capítulo 10. Saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então, Deus levou Ezequiel lá dentro do templo. Fez ver um buraquinho na parede, ele cavou para ver o que acontecia nas escuras daquele templo. A glória começou a se mover. O homem de linho anotou tudo. Veio o outro, começou a pegar, o homem de linho pegou as brasas, está pronto para jogar as brasas. E agora a glória saiu do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as asas, elevaram a terra à minha vista, saíram acompanhando das rodas, pararam na entrada da porta da casa do Senhor, e a glória de Israel estava lá sobre eles, já está na entrada da casa, não está mais dentro da casa. São esses seres viventes que vi debaixo do Deus, o mesmo que eu vi lá no rio Quebar. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, a aparência dos seus rostos era a mesma que eu tinha visto no rio Quebar, cada qual andava para a sua frente. Nada pode impedir a glória. Nosso combustível é a presença e a glória de Deus. Dura coisa é quando a glória vai embora. As visões de Ezequiel são fortes demais, são profundas demais. É evidente que numa live não dá para mergulhar em tudo. Mas nós precisamos desta glória. Nada pode impedir a glória de Deus. Nada pode impedir a sua presença. Nada pode impedir o seu derramar. A nossa oração tem que ser, Senhor, permaneça sempre com a tua glória sobre nós. Que na nossa vida não tenha brecha. Na nossa vida não tem um buraquinho que quando o profeta cava, ele olha e fala, meu Deus, olha o que está acontecendo nas escuras. É isso. Que a nossa vida seja uma vida íntegra, pura, transparente, que a gente viva pela glória de Deus. Essa é uma live forte que tem que te marcar para que a gente ande por esta glória, para que a gente ande nessa presença, para que não tenha buraquinho nenhum, que o profeta olhando, que o próprio Deus olhando, possa mandar o homem de linho anotar. Meu Deus do céu, dá até um temor, né? Que as brasas não venham e que a glória não vai embora. Que no meio do cativeiro nós possamos ser uma voz como Ezequiel, dizendo, Senhor, eu quero ser obediente à tua voz, eu quero depender da tua glória. Termina aqui, amanhã nós vamos continuar mergulhados na história de Ezequiel. A glória saiu do templo. O que vai acontecer agora? Vamos ver amanhã. Amanhã, então, às 6 da manhã, nosso horário normal, voltamos aqui. Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo esteja sobre nós. Vou subir agora, te peço, comenta lá. Eu vou escrever, nada impede a sua glória. Comenta lá de baixo o que foi essa live para você. Deus te abençoe, fica na paz. Até amanhã, 6 horas da manhã. Tamo junto, Deus te abençoe.